Hey, tudo ok? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo, onde traremos um resumão sobre esse mundo mágico que é a literatura e falar também um pouquinho sobre o nosso projeto. Animados? Bom, eu espero que sim, então vamos lá! Bom, primeiramente, o que seria literatura? Bom, a literatura, do latim litera, que significa letra, é uma das manifestações artísticas do ser humano. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a literatura não se resume apenas em livros, mas também está presente nas músicas, na dança, no teatro, as esculturas, a arquitetura e dentre outros. Bom, ela representa a comunicação, a linguagem e a criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou verso, muito antiga que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são palavras. As lendas e as canções eram transmitidas de forma oral, através das gerações. Com o advento da escrita, as paredes das cavernas começavam a receber pinturas e desenhos simbólicos, que passaram a registrar a tradição oral. Bom, a história da literatura procura entender todas as modificações que a produção literária passou ao longo da evolução da sociedade. Para este estudo, a análise e compreensão dos textos literários são muito importantes, pois nos ajudarão a entender melhor o contexto histórico em que o texto foi escrito. Quando estudamos a história ou a origem da literatura, nos deparamos com o conceito, o de estilo de época ou estilo literário. Bom, você já sabe o que é literatura e como ela surgiu. Entretanto, a literatura do nosso país tem uma história bem extensa. Afinal, ela foi se transformando com o passar dos anos e é dividida em duas eras. Então, vamos saber mais sobre elas? A Era Colonial recebe esse nome pois neste momento o Brasil era colônia de Portugal, tendo início em 1500 até 1601, abrangindo o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. O quinhentismo ocorreu durante o século XVI, onde seus textos destacavam o Brasil como uma nova terra a ser conquistada. Suas manifestações literárias baseiam-se na literatura de informação, que possui um caráter mais informativo e histórico sobre o nosso país, e sobre a literatura dos jesuítas, escritas pelos mesmos, que reúne aspectos pedagógicos. O Barroco ocorreu entre os anos de 1606 e 1728, tendo início com a obra Prospopeia de Bento Teixeira e terminando com a fundação da Arcádia Ultramaria em Vila Rica, Minas Gerais. No nosso país, esse estilo se desenvolveu na Bahia, tendo como plano de fundo a economia açucareira. Seus estilos literários foram o ocultismo e o conceptismo. O último, nem por isso menos importante período da era colonial é o arcadismo, que ocorreu entre os anos de 1768 e 1808, onde seus autores estão muito ligados ao movimento de Inconfidência em Minas Gerais, dando início com a Obras Poéticas de Manuel da Costa. Deste período, podemos citar a obra Cartas Chilenas, feitas por Tomás Antônio Gonzaga. Neste livro, há poemas satíricos, onde é satirizado a mediocridade administrativa, os desmandos dos componentes do governo, o governador de Minas Gerais e a independência do Brasil. Este momento ocorre entre 1808 e 1836, considerado um momento parado da literatura brasileira, marcado pela chegada da Missão Artística Francesa, em 1816, contratada por Dom João VI. A Era Nacional da Literatura Brasileira começa em 1836 e dura até os dias atuais. Começa com o romantismo, perpassa pelo realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. O romantismo foi um dos principais movimentos de arte do século XIX no Brasil. Teve como marca inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836. E o realismo? Bom, o realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome sugere, a manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre sua existência e relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e à sua visão idealizada da vida.
O naturalismo teve início no final do século XIX. Entre suas principais características estão o objetivismo e a impessoalidade. O Cortiço, escrito por Aloysio, abordou todas as ideias naturalistas ao mostrar como a influência do meio e a força dos instintos determinam o comportamento das personagens. O persianismo é uma escola literária, ou um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo-naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita em soneto. O simbolismo foi um movimento marcado pela musicalidade e crítica à realidade. O simbolismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu no século XIX e opôs-se a outros movimentos de sua época, como o realismo e o naturalismo. Bom, o pré-modernismo teve seu início em 1902, estabelecendo como limite as obras dos Sertões, de Euclides de Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. Terminou em 1922, com a Semana da Arte Moderna. O movimento representou um momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. O modernismo teve como marca inicial a Semana da Arte Moderna, em 1922. Foi um momento marcado por novas ideias. Lembrando que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. E, enfim, o pós-modernismo. Bom, ele pode ser chamado de pós-modernidade, pós-industrial e pós-modernismo, que é como mais conhecido. É um processo contemporâneo de mudança significativa nas tendências artísticas e filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial e o movimento modernista. Bom, falamos do que é a literatura, como surgiu, as suas eras, mas afinal, qual seria a importância? Bom, muitos ainda se questionam sobre qual a importância da literatura, porque numa sociedade onde existe poucos leitores e uma carência educacional grandiosa, não se pode esperar que tenha uma compreensão mais abrangente sobre este tema. Bem, a literatura é de grande importância para a sociedade. Sua leitura é imprescindível porque, além de ser prazerosa, contribui muito para o enriquecimento intelectual e cultural de cada leitor, desenvolvendo seu senso crítico e despertando para novas experiências. O texto literário, as obras, as danças, a música provocam um certo encantamento para quem sabe ver e interpretar. Provoca diversão, conhecimento do mundo e reflexão sobre a realidade e a fantasia. Esse encantamento é reflexo dos desejos e anseios expressos como forma de demonstração dos sentimentos humanos. E como o crítico literário Afrânio Coutinho diz, a literatura é assim, a vida, a parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comum a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. O objetivo do nosso trabalho. O nosso principal objetivo com esse trabalho lindíssimo é passar um pouco da história da literatura para aqueles que não a conhecem, mostrar como isso influenciou e influencia na nossa cultura até os dias de hoje. Obrigada por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de divulgar o nosso vídeo e o nosso trabalho. Deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo, galerinha!